Bom, pessoal, então a gente vai dar início à nossa sessão de top 10 de artigos desse mês, que conta com a brilhante participação da doutora Bianca Balzano, que é infectologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, tem mestrado e doutorado pela Fiocruz, e é professora adjunta de DIP da Universidade Federal Fluminense e médica no ambulatório de infecções congênitas do IFF da Fiocruz e médica do Instituto Nacional de Infectologia, também da Fiocruz. E a nossa sessão hoje vai ser apresentada pela Ana Carolina Franco, que é nossa R3 no R2, como eu botei, já corrigi, desculpa. Rebaixa não, hein? Dá Dá muito trabalho. Para falar um pouco sobre então, o top 10 de artigos de infecções da gestação. Bianca, muito obrigado pela participação. Estou muito feliz da Bianca estar aqui. A gente fez residência juntos. E a Bianca, desde sempre, é uma referência para a gente em infecções em gestantes. Então, Bianca e Ana, a palavra está com vocês. Muito obrigado. Obrigada, André. Muito bom estar aqui com vocês. Vai lá, Ana. Vai arrasar. Vou colocar aqui a apresentação somente. Tá dando para ver? Entrou. Perfeito. Abriu. Então, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, sou R3 aqui do HUB. E hoje eu vou apresentar o top 10 sobre gestantes. E quem me orientou foi a doutora Bianca. Esses são 6 artigos que hoje a gente vai discutir, 2 sobre CMV, um sobre medidas de higiene e outro sobre uso... Tem que aparecer aqui, né? Aonde? Eles não estão vendo. Eu estou vendo. Ah, não, é na Porque sala. na sala ninguém está vendo. Ah, tá. Tá só no computador da É Ana. verdade. Só um minutinho, doutora. Ixi, como é que faz isso? Tá, calma aí. Muita tecnologia. Tá aqui. Que eu não consigo duplicar a tela. Agora eu só estou me vendo. Tá dando para ver, doutora? Perfeito para mim. Então tá bom. Então agora vai dar certo. Então, esses são os artigos que hoje a gente vai discutir, 2 sobre CMV, um sobre imunização e vírus sincicial respiratório, um sobre HTLV, um sobre rubéola congênita e o último artigo sobre sífilis. Então, o primeiro artigo vai ser esse, sobre as medidas baseadas em higiene para a prevenção de CMV, a infecção em gestantes, uma revisão sistemática. O artigo vai começar falando que a infecção pelo CMV é a infecção congênita mais frequente no mundo e que tem várias complicações graves para os recém-nascidos, como a perda auditiva neurosensorial e outras deficiências de desenvolvimento neurológico. A soropositividade vai depender de acordo com os fatores socioeconômicos. Então, nos países mais desenvolvidos, a soropositividade vai ser menor do que a dos países em desenvolvimento. E hoje ainda não tem vacina ou tratamento antiviral preventivo para essa transmissão congênita.
Os pacientes soropositivos vão poder desenvolver novas infecções. Então, pode ter uma reativação dessa infecção viral latente ou uma nova infecção por cepas diferentes. Então, correndo maior risco. A transmissão vertical também pode ser por essa reativação da infecção latente. Em novos estudos agora já apontam que 8% da transmissão é por essa via de reativação, mas a infecção primária ainda continua sendo o maior fator de risco para a infecção congênita. Os tratamentos hoje disponíveis para os neonatos com infecção sintomática vão ser o ganciclovir ou o Valgan. Valgan, escrevi errado, Valganciclovir, que vai ajudar nessa redução moderada da perda de audição, mas pode causar neutropenia nessas crianças. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a evidência de estudos de intervenção disponíveis que vão utilizar medidas baseadas em higiene para prevenir a infecção pelo CMV durante a gestação. Foi uma abordagem adotada nessa revisão sistemática pelas diretrizes do PRISMA. Os estudos que foram englobados, né, eram de 1972 a 2023, em inglês, e que tinham essas intervenções preventivas para a infecção pelo CMV. Os artigos elegíveis eram aqueles estudos clínicos randomizados e não randomizados, que tinham mulheres grávidas adultas ou que estavam tentando engravidar. E como intervenção preventiva era a educação sobre higiene, e os grupos controles receberam um tratamento ou informação padrão. Eram excluídos, né, os artigos que não avaliassem essa eficácia na intervenção preventiva e os que não incluíssem desfechos psicológicos ou biológicos. O desfecho primário observado, então, foi a medição das taxas de soroconversão, e o desfecho secundário foi a adesão das gestantes para essas intervenções relacionadas à higiene. Os bancos de dados foram o Baseline, PSI, CEINFO e o Clinical Trials. E foi utilizada 2 autores de forma independente para avaliar os estudos, e eles usaram o HOB2 e o Minor para avaliar a qualidade de intervenção, os artigos randomizados e não randomizados, respectivamente. Aqui é só uma tabela do risco de viés que... Não passou. Não? Não. Agora foi. Tá. Essa primeira tabela ele vai colocar, então, o risco de viés, mostrando que, no total, foram 6 estudos dessa revisão, e que os de maior qualidade são os estudos randomizados, né, que são esses 2 iniciais. Em relação aos resultados, então, esses estudos foram publicados de 2004 a 2021, com um total de 10.197 participantes. E os locais onde esses estudos foram feitos foi nos Estados Unidos, Itália, Israel, Reino Unido e França. Ou seja, não tinha nenhum país assim, né, em desenvolvimento. Então, 2 estudos foram randomizados, 4 não randomizados, sendo eles um de coorte retrospectiva, um observacional e 2 de coorte prospectivas. 4 estudos eram relacionados a mulheres grávidas, um em mulheres planejando a gestação e um que tinham gestantes e mulheres em planejamento. 5 estudos foram correlacionados à prevenção de pacientes soronegativas e um de prevenção da população universal. E 4 estudos abordaram a intervenção por profissionais de saúde, e 2 estudos não informavam como que essas intervenções eram feitas. Em relação às características das intervenções, 6 estudos avaliaram a eficácia dessa intervenção preventiva na redução da aquisição do CMV, então a soroconversão das pacientes, e a maioria se concentrou em informar os pacientes sobre as medidas preventivas. Já em relação à efetividade da intervenção na aquisição da infecção pelo CMV, ele fala que apenas alguns artigos, na verdade a metade, foram 3 deles, que demonstraram o impacto positivo dessas intervenções baseadas na higiene. E 3 deles não demonstraram diferença entre os grupos controle e de intervenção.
Já em relação à adesão, às mudanças de comportamento e à percepção da infecção pelo CMV, a maioria dos estudos não relatou informação sobre essas mudanças de comportamento e nem sobre essa percepção das mulheres em relação à infecção pelo CMV. E eles relatam que a falta de tempo foi um desafio para a adesão dessas mulheres às medidas preventivas adequadas. Então, ele destaca a importância de abordagens práticas para garantir a eficácia dessas intervenções. E aí ele vai concluir que a análise dos resultados sugeriu que a implementação de intervenções baseadas na higiene, né, durante a gestação previne até certo ponto a aquisição do CMV congênito, mas que essas conclusões vão se basear em evidências limitadas e de baixa qualidade, né, pela quantidade reduzida de estudos e da diferença de estudos também. E assim vai ser necessário realizar novos estudos de intervenção eficazes e homogêneos para conseguir avaliar essas medidas de higiene, especialmente em estudos clínicos randomizados de alta qualidade. E aí, alguns comentários aqui que a gente colocou para discutir é que em nenhum desses estudos, quando ele faz a revisão, ele não vai detalhar especificamente quais eram essas medidas de higiene e qual foi o impacto individual de cada uma dessas medidas no estudo. Teve uma heterogeneidade muito grande dos estudos, o que dificultou, então, a chegarem em conclusões. Os estudos também foram realizados em países de alta renda, o que então tem um impacto porque a soroconversão nesses países, né, a prevalência é menor do que em países de baixa renda, o que pode mostrar não aplicabilidade em países em desenvolvimento, e não foi possível realizar uma meta-análise porque eram muito diferentes, tanto a metodologia dos estudos quanto a parte clínica. E ele fala, né, que foram poucos estudos, no caso 6. Ele fala pequena amostra, mas, assim, foram 10 mil pacientes, né? Então, não sei se a amostra foi tão pequena assim. Sim. Fazer uns comentários sobre esse estudo, que vocês devem estar se perguntando, meu Deus, a gente veio aqui super para falar de tratamento, de coisas, mas é importante, quando eu olhei esse estudo sair, assim, porque a gente precisa desses estudos. Eu não sei se vocês sabem, mas o citomegalovírus não existe orientação de rastreio universal, nem no Brasil e nem no mundo, né? E as duas principais questões e questionamentos, quando você pensa na infecção por citomegalovírus, que a maioria dos obstetras fazem, é que as medidas de prevenção não são efetivas e que a gente não tem um tratamento efetivo na gestante. Então, para que a gente vai rastrear? Só que a gente fala de uma infecção que o próprio artigo comenta que é uma das infecções virais mais comuns no mundo, é a principal causa, né, não infecciosa de surdez em bebês, e a gente tem tratamento para o bebê. Então, a gente precisa de evidências robustas provando que prevenção funciona, e a gente vai ver no próximo artigo que hoje a gente já tem alguma coisa para fazer pelas gestantes. É questionável, mas eu entendo que nós, como infectologistas, entendemos a importância do rastreio do citomegalo na gestação. Mas é impressionante como os obstetras não entendem. E eu não estou falando só de obstetra do SUS, não. Eu estou falando de obstetra de gente de rede privada e de bom padrão. Então, eu trago esse estudo que, óbvio, ainda não traz uma evidência robusta. Realmente, quando a gente fala de prevenção de citomegalovírus, eu sempre falo que é uma das prevenções mais difíceis de se fazer, principalmente quando é a mãe do segundo filho, e que geralmente é o caso clássico de infecção durante a gestação. Porque o citomegalovírus tem uma transmissão que é por várias vias, é aérea, é contato com urina, é contato com fezes, é contato com saliva, e que na criança se mantém uma transmissão por muito tempo. Então, realmente é muito difícil, às vezes, quando eu falo na mãe de segundo filho. Mas, se a gente passar essa informação e talvez essa gestante entender a importância da prevenção, mesmo que seja difícil, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir prevenir todas as infecções, né? Assim como em nenhuma outra das infecciosas a gente fala de prevenção vai prevenir todas as infecções. Mas eu tenho certeza, eu acho que é o que esse estudo traz para a gente, é que se a gente informar e a gestante conseguir minimamente fazer algumas medidas, talvez a gente reduza de uma forma considerável essa transmissão. E aí eu queria ver a opinião de vocês, se vocês têm algo para falar.
porque eu achei esse estudo muito bom para a gente começar a tentar falar para os nossos obstetras a importância de rastreio de citomegalovírus que nós, como infectologistas, entendemos, mas eles não entendem. Vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Acho que por enquanto não, Bianca. Acho que depois do próximo artigo, talvez. Mas acho que por enquanto não. Não escutei, ficou ruim. A gente vai discutir o próximo artigo, doutora, primeiro. Que agora o Combinado, pessoal, vamos embora. tá? O outro é mais interessante. O pessoal tá tímido ainda. O próximo artigo, então, vai ser os efeitos do valaciclovir na prevenção secundária de CMV congênito, depois da infecção materna primária, adquirida no período pré-concepcional ou no primeiro trimestre de gestação. Então, a gente vai ver que a infecção pelo CMV, de novo, né, é a mais comum, infecção congênita mais comum, e as taxas de incidência vão variar de 0,2% até 2,2%. A metade dos casos vai ser secundária à não prima infecção, mas as chances de transmissão vertical são maiores depois da infecção primária. Aí a gente pode observar que no período periconcepcional ocorre o risco de 21% de transmissão vertical e no primeiro trimestre em 36,8%. E a ameaça ao desenvolvimento fetal vai ser, então, se a infecção for adquirida 2 meses antes da concepção até 3 meses depois da concepção. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia e a segurança do tratamento do valaciclovir na prevenção dessa transmissão vertical do CMV de mulheres gestantes, né, que tiveram a prima infecção durante esse período periconcepcional do primeiro trimestre. Além disso, também avaliar a segurança materna no uso dessas altas doses do valaciclovir. Foi, então, um estudo de meta-análise. Os estudos que tiveram um critério de elegibilidade eram aqueles randomizados ou quase randomizados. As participantes eram aquelas mulheres gestantes com infecção primária pelo CMV, que faziam uso do valaciclovir 8 gramas dia por via oral, que tinham realizado uma aminocentese para o diagnóstico pré-natal da infecção congênita pelo CMV, e também aqueles fetos e recém-nascidos dessas gestantes. E a intervenção foi o uso do valaciclovir nessa dose de 8 gramas. Em relação aos desfechos, o desfecho primário, então, analisado foi a taxa de transmissão vertical do CMV, avaliada pela aminocentese realizada pelo menos 6 semanas depois da infecção materna e a partir da 17ª semana de gestação. Já os desfechos secundários foi avaliar a presença da infecção pelo CMV no nascimento, a interrupção da gravidez devido a achados associados ao CMV no sistema nervoso central ou com envolvimento de multiórgãos, além dos efeitos colaterais maternos da administração dessa droga. Foi utilizado, então, esses bancos de dados, né, para escolher os artigos, não tinha restrição de idioma e de data de publicação. 2 autores realizavam de forma independente essa busca, e se tivesse discordância, eles tentavam entrar em consenso, senão um terceiro autor entrava. Aí aqui eu trouxe essa tabela para mostrar que foram 3 só os artigos selecionados e que eram randomizados e 2 de coorte. E todos os 3 artigos têm um baixo risco de viés. Em relação aos resultados, então, no total foram avaliadas 527 participantes, sendo que no grupo do placebo eram 309 e do valaciclovir 218. A idade materna média era de 32 anos, a idade gestacional na soroconversão no período periconcepcional era de 3,5 semanas e no primeiro trimestre era de 7,9 semanas. A idade gestacional no início do tratamento com valaciclovir era de 11,8 semanas e a média de intervalo entre a infecção materna e o início do tratamento era de 8,4 semanas.
Já a idade gestacional média, quando era realizada a amniocentese, era de 20 semanas e a média de duração do tratamento foi de 60,3 dias. Aí ele avaliou, né, como desfecho primário, então, os pacientes, né, que tiveram a amniocentese positiva foi de 25,5% no placebo versus 11,1% no controle, com um P menor do que 0,001. Já em relação aos desfechos secundários, eles avaliaram que os neonatos positivos para CMV foi no grupo placebo de 41% versus 19% no controle, também com P com relevância estatística. Em relação à interrupção da gestação por essas alterações no feto, o Cássio para foi de... Está agendado, 8 horas. Henrique. Foi de 4,5% no placebo. E no controle foi de 0,9%, com um P de 0,017. Então, a gente vê que tem uma diferença grande, né, entre o placebo e o controle nos desfechos. E aí ele vai concluir que essa dosagem de 8 gramas de valaciclovir oral vai reduzir as taxas de transmissão vertical do CMV em até 70%, tanto nas infecções periconcepcionais como nas infecções do primeiro trimestre, e que o início precoce do uso do valaciclovir vai levar a uma melhor prevenção. E o valaciclovir também foi bem tolerado e seguro para as mães, com poucos efeitos colaterais, apesar das altas doses. Em relação a alguns comentários, né? Foi um estudo, então, forte de meta-análise, avaliando essa segurança e eficácia. O poder do trabalho permitiu determinar os efeitos colaterais no grupo controle, que foi bem menor do que dos estudos previamente realizados, mas não foi possível comparar os efeitos adversos entre os grupos placebo e controle pela falta de dados em alguns dos estudos. Fazer uns comentários, posso, Ana? Claro, doutora, fica à vontade. Então, por que eu trouxe esse artigo? Todo artigo que a gente trouxe hoje tem um motivo, né? Eu não sei se vocês já olharam, mas recentemente o UpToDate, ele incluiu o tratamento do valaciclovir como uma possibilidade na gestação depois que saiu esse artigo. E isso é muito bom, porque a gente sempre fica nessa de faz ou não faz o valaciclovir, e a gente agora tem uma meta-análise que dá uma reforçada, né? Tudo bem que a gente só tem um ensaio clínico randomizado que mostra algum benefício, mas essa meta-análise, né, aumentou o N, trouxe alguns outros estudos, então reforçou para a gente que agora a gente tem alguma coisa para fazer. Pode ser que daqui a uns anos mude, a gente já tem alguns ensaios clínicos em andamento, avaliando a eficácia do valaciclovir na gestação, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que entender. Fazer estudo na gestante é muito difícil, a questão ética é muito complicada, então nunca vai ser fácil. E segundo como eu fiz o comentário no estudo anterior, como o rastreio do citomegalovírus ele não é universal, conseguir essas gestantes também é muito difícil, né? E aí, a grande questionamento meu do VALA, né, e que lá atrás a gente viu isso, por exemplo, com a imunoglobulina, que a gente achou que tinha algum ganho, depois teve um novo ensaio clínico que demonstrou que não tem ganho, então hoje não justifica a gente, por exemplo, usar a imunoglobulina, é porque a transmissão, né, quando o estudo faz, principalmente o ensaio clínico, ele testa gestantes primeiro trimestre e periconcepção, e são gestantes de soroconversão, né? E a gente sabe que a chance de transmissão nesse período ela é muito baixa, chega em máximo em 10%. Então sempre fica aquele questionamento: será que realmente funciona? Ou será que é porque não ia acontecer a infecção, né? Mas eu acho que o ensaio clínico ele é muito bem conduzido, realmente tem poucas chances de vieses, e quando eu vejo esse artigo ou falo de tratamento de citomegalovírus, eu trago uma reflexão para a toxoplasmose, que apesar da gente não ter artigo aqui da toxoplasmose, eu sei que as pessoas sempre gostam de escutar, que é o seguinte: se vocês forem procurar ensaio clínico randomizado droga versus placebo para toxoplasmose, não existe.
O primeiro ensaio clínico que a gente teve para toxoplasmose nem é muito antigo, acho que foi em 2019, 2020, eu lembro que eu estava ainda, sei lá, no mestrado, no doutorado, e não é droga versus placebo, é droga vezes droga, né? Esperamicina versus esquema tríplice. E se a gente comparar os estudos, eu falo que hoje eu me considero muito mais segura e embasada cientificamente de prescrever o valaciclovir para citomegalovírus do que o tratamento da toxoplasmose. Mas claro que ninguém, pelo contrário, eu não quero dizer aqui que o tratamento da tox não funciona, porque a gente tem diversos estudos de coorte muito bem conduzidos, a gente sabe que as trocas contra o Toxoplasma gondii funcionam super bem, ninguém aqui vai ser doido de não prescrever tratamento da toxoplasmose. E é muito difícil a gente conduzir um ensaio clínico na toxoplasmose de droga versus placebo, tendo essas informações. O próprio ensaio clínico da Toxo, ele comenta isso, de que é muito difícil você ter um comitê de ética que vai aprovar isso. Mas eu acho que essa meta-análise do citomegalovírus hoje veio para a gente mudar um pouco e talvez começar a valorizar essa questão de vamos tratar as gestantes. Eu acho que hoje o VALA ainda não é para todo mundo, aí já é uma opinião particular, porque eu acho que a gente começa a fazer o off-label do off-label, mas eu acho que se encaixa muito bem nas gestantes do estudo, que é primeiro trimestre e infecção periconcepção. O problema hoje do valaciclovir, sem dúvidas, é o custo. Então, infelizmente, não é para todo mundo, tá? Mas eu acho que esse estudo veio aí para dar uma fortalecida e fazer a gente pensar que temos alguma coisa para fazer. E na gestante é isso, gente. Vai ser com pouca evidência que a gente vai acabar fazendo as coisas, né? E eu acho que se a gente tem algum ganho, principalmente em reduzir sequelas, principalmente que fala neurológicas no bebê, isso já é um grande ganho. Tá? Então, e aí eu trouxe esse estudo porque ele foi o divisor de águas. Se vocês forem hoje lá no UpToDate, o UpToDate já sugere a gente fazer valaciclovir. Só para fazer um comentário a mais, não sei se vocês têm mão de fazer valaciclovir em gestante, também não quero dizer que eu tenho super mão não, porque a questão financeira da droga é realmente a maior limitação hoje para a gente prescrever. Mas só para vocês entenderem, né, que o estudo fala que não consegue avaliar muito questão de efeitos colaterais, os efeitos colaterais, assim, são baixíssimos. Não vi até hoje alteração de função renal. O efeito colateral que às vezes mais incomoda as gestantes é cefaleia e que você faz um analgésico e resolve. Hoje, na minha prática, e já faz há um tempo, eu uso valaciclovir e eu acho que esse estudo só veio reforçar que a gente tem que oferecer para essas gestantes. Foi. Não, porque eu ia falar uma coisa aqui. Duas coisas, uma dúvida e uma complementação. A Lisandra, que é a nossa chefe da GO aqui, está participando da sessão e ela mandou aqui no grupo falando que aqui em Brasília, pelo menos, né, Lisandra, se quiser complementar, apesar de não ter a recomendação oficial de rastreio universal do CMV, na grande maioria das vezes na rede privada é feito e Sim. na rede pública faz parte da rotina do teste da mamãe. Então, aqui em Brasília, pelo menos, é feito rotineiramente. Não, em muitos lugares vão padrões. Óbvio que eu não quero generalizar, assim, muitos obstetras entendem a importância, mas eu, às vezes, tendo contato com muito obstetra, vejo que ainda tem uma relutância, né? E eu acho que é importante esses estudos para reforçar, porque eu acho que para nós, infectologistas, já está intrínseca a importância do citomegalovírus durante a gestação. Né? Eu sei que, por exemplo, no Fernandes Figueira Fiocruz, o rastreio sempre foi, apesar de ser SUS, sempre foi feito, né? E, enfim, mas eu acho que é importante a gente frisar isso e a importância desses estudos para realmente mudar um pouco esse pensamento, porque é uma outra área, né? E aí eu quero tirar uma dúvida, na verdade. Eu não vi, eu não sei se falou e eu pulei, são 8 gramas dia por quanto tempo? Então, o ensaio clínico ele faz 8 gramas dia por 24 semanas ou até o término da gestação, dependendo do momento que você inicia. Então, às vezes, se a gestante iniciar um pouco mais à frente, né, na gestação, às vezes vai acabar indo até o final da gestação. Se ela começar muito no iniciozinho, aí são 24 semanas, é o que vier primeiro. Caraca, realmente. É muito caro, gente. Dá uma média. Hoje, com descontos, eu já descobri do laboratório CPF, mas tem variações, dá uma média em torno de 6 a 10 mil reais por mês. É muito limitante a questão do valor da medicação. Não é para qualquer um. Bianca, bom dia. Aqui eu sou Bom dia. Valéria, sou infecto aqui também.
Você utiliza o PCR de CMV em alguma situação, assim, para acompanhar esses pacientes? Enfim, No para sangue, o tratamento, não sei. é no sangue que você quer saber? No sangue, no sangue. No sangue, não, porque o CMV tem aquela questão de uma viremia intermitente. Então, muitas vezes, você pode fazer uma PCR no momento e não tem uma viremia importante, você não pega o CMV no sangue, ou você pega em alguns momentos. Eu já tive, por exemplo, uma gestante que foi um falso positivo de PCR no sangue, que deu até um PCR indeterminado. E aí depois a gente repetiu, negativou. Então, não tem essa questão de acompanhamento. Hoje o que a gente usa de PCR é no líquido amniótico, né? Que está super bem empregado. O ideal é você fazer a PCR no líquido amniótico, né? Que é para saber se o bebê foi contaminado ou não. No citomegalovírus, quanto mais tardio você fizer, menor a chance de você ter um falso negativo. Então, a gente sempre tenta programar para pelo menos lá a partir de 24 semanas. Mas hoje, com o valaciclovir, existe um questionamento da PCR no líquido amniótico que se tem o efeito da droga, né? E às vezes um negativo pode não ser um verdadeiro negativo. Então, eu sempre peso com a gestante se ela vai querer fazer líquido amniótico ou não quando ela faz com valaciclovir. Mas no sangue não tem acompanhamento, porque você pode ter uma gestante com PCR no sangue negativo e ela é uma soroconversão. Você não tem dúvidas que ela tem citomegalovírus. Tá joia, obrigada. Nada. E da mesma forma que um PCR positivo, que eu já passei por isso, era uma gestante que não tinha citomegalovírus, era um falso positivo de sorologia. Obrigada, doutora. Vou passar para o próximo, tá bom? Mas nada. O próximo artigo é esse do New England, que é o uso da vacina bivalente de pré-fusão F em gestantes para prevenir vírus sincicial respiratório em criancinhas, né, neonatos. O vírus sincicial respiratório é a causa mais comum de doença aguda do trato respiratório inferior e uma das principais causas de morte em crianças menores do que 6 meses de idade. A infecção geralmente é mais grave entre os 2 e 3 meses de vida e existe uma sazonalidade, né? Então, nos climas temperados vai ser maior a incidência no inverno e nas regiões tropicais nas estações chuvosas. 50% mais ou menos das hospitalizações por doença do trato respiratório em crianças menores do que 1 ano é pelo vírus sincicial e cerca de 60% dessas crianças em bebês menores do que 3 meses de idade. E nos países de baixa renda, foi avaliado que mais de 80% das mortes relacionadas ao vírus sincicial não ocorre dentro dos hospitais. Em relação à vacinação materna, vai ocorrer, então, a transferência transplacentária de níveis aumentados de anticorpos, que vai gerar essa proteção dos bebês imediatamente depois do nascimento e durante os primeiros meses de vida. Essa vacina RSV-Pré-F, ela é baseada em proteína F de pré-fusão e ela é bivalente porque tem os sorotipos A e B. E só para lembrar que ainda nenhuma vacina é licenciada no mundo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os resultados desse estudo MATISE em relação à eficácia e segurança da vacinação materna com essa vacina na prevenção de doenças do trato respiratório inferior associado ao vírus sincicial em bebês. O estudo, então, foi um ensaio de fase 3, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que foi realizado em 18 países ao longo de 4 temporadas do vírus sinciciais, né? 2 no hemisfério norte e 2 no hemisfério sul. Foi realizado no segmento de 1 a 2 anos e a randomização foi de 1 para 1. Então, o grupo, né? Um deles recebia o placebo e no outro eles iam receber uma injeção única intramuscular da vacina. As mulheres elegíveis eram mulheres saudáveis de até 49 anos de idade, de 26 a 36 semanas de gestação no dia da injeção planejada
que tinham uma gestação única e que não tinha nenhum risco conhecido de complicações possíveis na gestação. Os desfechos primários de eficácia, então, foi a doença grave do trato respiratório com atendimento médico desses bebês, doença do trato respiratório inferior associada ao vírus sincicial com atendimento médico em bebês dentro de 90, 120, 150 e 180 dias depois do nascimento. Já os secundários eram a doença do trato respiratório inferior associada a atendimento médico, as hospitalizações associadas ao vírus e qualquer doença, ou doença do trato respiratório inferior causada por qualquer causa dentro dos 360 dias depois do nascimento. E ele fez avaliação também de alguns desfechos exploratórios, que foi doença do trato respiratório associado ao vírus sincicial com atendimento médico e associada aos sorotipos A e B. Já em relação aos desfechos primários de segurança, ele avaliou os eventos adversos desde o nascimento até 1 mês de idade e também avaliou outros efeitos adversos graves, condições médicas crônicas recém-diagnosticadas desde o nascimento até 12 meses de idade desses recém-nascidos. Além disso, ele considerou como evento adverso de interesse especial o nascimento prematuro, o baixo peso, o atraso no desenvolvimento e um resultado positivo com PCR ou teste baseado em antígeno para a COVID-19. E os eventos adversos graves era nascimento extremamente prematuro, peso extremamente baixo ao nascer e anomalias congênitas. Aí aqui, só para trazer, né, os participantes maternos, que no screening foi de 8.046, mas que receberam a vacina foram 3.682 e que receberam a injeção de placebo 3.676. E que completaram o estudo no grupo da vacina foi de 2.840 e no grupo do placebo 2.843. E em relação os bebês, né, dessas participantes, foram 7.128 bebês, sendo que no grupo da vacina, né, das mães que receberam a vacina, 3.570 e do placebo 3.558. Aqui ele vai trazer o baseline das características maternas e infantis. A maioria dos pacientes das mães, né, eram brancas, os grupos eram bem equivalentes. A idade gestacional no nascimento foi termo, né, de 37 até 42 semanas. O Apgar score de 7 a 10 na maioria dos pacientes e a maioria também não tinha nenhuma anomalia ou malformação ao nascimento. Em relação aos atendimentos graves por infecção grave, né, desses recém-nascidos, a gente observa que já nos 90 dias depois do nascimento, a eficácia da vacina foi de 81,8%. Então, o estudo foi interrompido, né, por motivos éticos, já que a vacina tinha atingido a eficácia. E essa eficácia se mantém até os 180 dias com uma eficácia de 69,4%. E em relação aos atendimentos médicos relacionados ao vírus sincicial, a gente observa também que a vacina já teve eficácia desde os 90 dias, chegando também aos 180 dias com uma eficácia de 51,3%. Em relação aos desfechos secundários, a gente observa que em relação também à doença do trato respiratório inferior com atendimento médico, durante 360 dias a vacina também atendeu o critério de eficácia. A vacina também vai atender ao critério de eficácia para hospitalização em até 180 dias do nascimento, vai reduzir doenças do trato respiratório até os 180 dias de nascimento
E a vacina teve uma proteção em todo o espectro de gravidade da doença pelo vírus sincicial. Aí eu trouxe aqui, em relação aos efeitos adversos, tanto maternos quanto infantis, que não teve diferença entre os grupos placebo e da vacina. E também em relação aos efeitos adversos de interesse especial ou efeitos adversos graves, também não teve diferença entre os grupos que receberam a vacina e o grupo que recebeu o placebo. Então, ele vai concluir que a vacina administrada foi eficaz contra as doenças graves e que nenhuma preocupação de segurança foi identificada. Aí, só alguns comentários. O patrocinador foi a Pfizer, que projetou e conduziu o estudo e foi responsável pela coleta, análise e interpretação de dados, né? Uma perda no estudo foi que eles excluíram mulheres com gestação de alto risco que poderiam se beneficiar da vacina. Os dados também são limitados em relação a países de baixa renda e o estudo não teve poder significativo para avaliar as diferenças de eficácia relacionadas ao sorotipo A e ao sorotipo B. Se a senhora quer comentar, doutora? Vamos lá. Por que eu trouxe esse estudo? Porque quem trabalha com gestante, sem dúvida, esse é o assunto do momento, né? A vacina contra o vírus sincicial respiratório. E esse estudo, né, hoje já mudou a orientação do CDC, que hoje já orienta em fazer a vacina do vírus sincicial respiratório em todas as gestantes. O ideal, a orientação é que você faça entre 32 e 36 semanas, que é onde você teria uma maior transferência de anticorpos para o bebê. E quem é mãe, né, quem é pediatra, sabe que o vírus sincicial respiratório é maior temor em relação aos recém-nascidos, porque faz um quadro grave de bronquiolite, às vezes pode levar até a mortalidade do bebê. E aí vem um respiro, né? Quando você faz uma vacina, assim como a gente vê com a DTPA, assim como a gente vê até com a vacina da Covid e da influenza, que você vê que tem transferência para o feto e tem alguma proteção ali nos primeiros meses de vida. Eu acho que essa vacina veio hoje para mudar a situação do vírus sincicial respiratório lá na frente. Aqui, mais uma vez, a limitação vai ser acesso e custo. Não vai ser uma vacina ainda para todo mundo. Mas, hoje, pela recomendação do CDC e por esse estudo super bem conduzido, eu acho que é uma vacina para todas as gestantes, né? E a gente só vai saber melhor sobre eficácia e segurança quando a gente agora começar a ver a observação na população, né, mesmo, na vida real. Mas eu quis trazer esse estudo para vocês terem noção que esse é o assunto do momento, sem dúvida, entre os obstetras, e que é uma vitória, né? Além de ter o novo anticorpo monoclomal. Então, você soma duas coisas. Você tem uma vacina para diminuir o risco de doença grave nos bebês, e agora você também ainda tem um anticorpo monoclomal para fazer. Então, acho que lá na frente a gente vai ver essa resposta em relação à redução, principalmente da gravidade dos casos de bronquiolite em recém-nascidos. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida? Não, só para complementar, assim, a minha impressão de que é alguma coisa, algo revolucionário, né? Porque aqui em Brasília eu não tinha, no Rio, eu não tinha percepção da sazonalidade tão marcada quanto aqui em Brasília. Assim, aqui em Brasília tem uma sazonalidade de VSR bronquiolite muito marcada e vira o caos no sistema público de saúde. Assim. Sim. Eu acho que UTI, morre criança, é um negócio horrível. Né? Então, eu acho que é muito triste. Não existe dúvida do benefício e provavelmente da custo-efetividade gigantesca que essa vacina tem. Uma eficácia maior de 50%, né, da vacina já traria algum benefício, né? E ela tem uma resposta muito melhor, e principalmente naquele momento ali que é o mais crucial da imunidade de recém-nascido, nos primeiros 3, 6 meses. Então, sem dúvidas, acho que a gente vai ver isso no futuro, só que vai precisar ter um acesso maior, né? Por exemplo, eu já fiquei sabendo que o anticorpo monoclomal, a dose é mais ou menos também uns R$8.000. Eu tô com medo do preço que vai vir essa vacina. Então, esse é o maior medo. Mas eu acho que, possivelmente, se tivesse alguma negociação com o Ministério, né, para introduzir na saúde pública, acho que teria um impacto gigantesco. A Lisandra fez um comentário aqui. Eu estou lendo seus comentários para todo mundo aqui, Lisandra. Se você quiser abrir aí pode ler. para falar, fique à vontade.
Ela está comentando que a vacina acabou de ser autorizada pela Anvisa, né? Sim. E está no processo de precificação para a rede privada, especialmente. A gente ainda não tem nenhuma perspectiva para a SUS. E ela está falando que realmente os obstetras estão ansiosos pela chegada. Acho que todos nós. Todos, obstetras, Claro, pediatras, infectologistas, não tenho dúvidas, né? Mas eu acho que ainda não vai ser algo acessível para todo mundo, infelizmente. Mas quem sabe o SUS vier no futuro. Acho que é uma coisa que a gente vai ver no futuro, né? Não tem jeito. Mas é muito bom, né? Antes a gente não tinha nada e eu acho que agora a gente tem duas coisas. Vai, sem dúvida, um divisor de águas. E tudo apareceu de 2023 para 2024, né? Tudo muito recente. Então a gente vai ver a resposta lá na frente mesmo. Vou Vamos passar passar para para o o próximo? Sim. Bora. O próximo vai ser em relação ao HTLV1, se o parto, né, via cesariana pode ajudar na prevenção da infecção congênita pelo HTLV1. O vírus linfotrófico humano do tipo 1 é endêmico no Brasil e a gente já tem quase 1 milhão de casos infectados. A transmissão de mãe para filho está bem relacionada aos níveis elevados de anticorpos maternos e com a carga proviral do HTLV1. A principal via de transmissão vai ser o aleitamento materno e a infecção crônica gera muita morbidade e mortalidade significativas na população. A leucemia ou linfoma de células T do adulto e a mielopatia associada ao HTLV, a RAM, vão se desenvolver em quase 10% dos portadores do HTLV, e a infecção no início da vida vai aumentar o risco dessa leucemia e do linfoma e está associada a uma RAM também de início precoce. E lembrando hoje que não existe cura para a infecção pelo HTLV. No Brasil, a prevalência materna vai variar entre 0,1 a 1,5, dependendo da região. Lembrando que no Nordeste, onde tem a maior número de casos de transmissão vertical, seguida pela região Sudeste. Então, tem uma necessidade aí grande de determinar se a infecção está associada ou não às outras vias alternativas de transmissão, como, por exemplo, a duração de trabalho de parto e a via do parto. Então, o objetivo do estudo é identificar os fatores de risco associados à transmissão vertical do HTLV1. Foi um estudo, então, de revisão de casos, investigando mulheres adultas e uma coorte aberta de HTLV1, lá do Emílio Ribas. Foi feito entre julho de 2020 a maio de 2022, com 667 mulheres. Foram elegíveis, né, relacionados à transmissão de mãe para filho, mãe ou irmão que era positivo e que tinha um parceiro sexual negativo para o HTLV1. E aquelas mulheres que foram excluídas eram aquelas com transmissão sexual, então o parceiro era HTLV positivo e aquelas pessoas também usuárias de drogas injetáveis. Para a confirmação do diagnóstico, era feita a sorologia, seguida do Western blot, e eles também faziam um PCR in-house. A coleta de dados foi feita através de entrevista e de um questionário do REDCap. Foi feita também uma revisão de prontuário. Mas teve uma perda bem grande das mulheres da coorte, cerca só de 52% das mulheres foram avaliadas, em detrimento da pandemia do Covid-19. E aí ele vai levar em consideração um P estatisticamente significativo menor do que 0,05 e para aquelas, quando for, né, um P de 0,02, ele vai levar para uma regressão multivariada para ver se vai ter alguma outra mudança estatística em relação a essa variação. Aí aqui eu trouxe que essa imagenzinha, né, com as 667 mulheres infectadas, sendo que 292 eram mães, né, tiveram filhos, e dessas 292 tiveram 177
filhos investigados, e desses 177, 15%, ou seja, 55%, eram positivos para o HTLV. Em relação à clínica, né, e a dados sociodemográficos dessas mães, a gente pode avaliar que a maioria eram não brancas, tinham uma renda familiar menor ou igual a um salário mínimo, o nível de educação era básico, e o número de crianças que essas mulheres tinham era uma média de 4. Além disso, a gente vai observar que a maioria era assintomática do ponto de vista neurológico e a via de infecção no grupo de transmissão era materno em 21,6%. E que a carga proviral dessas mulheres era bem mais alta no grupo relacionado à transmissão vertical do que o grupo de não transmissão. Já em relação às características dessas crianças, né, a gente vai observar que no grupo da transmissão vertical, as mães, né, tinham uma idade superior a 25 anos quando elas tiveram um parto. A maioria foi parto vaginal. E em relação ao aleitamento materno, foi uma média no grupo de transmissão de 18 meses de aleitamento, sendo que teve uma diferença estatística relacionada a mais do que 6 meses de aleitamento no grupo da transmissão. Quando eles analisaram, então, as variáveis, né, que tinham um P menor do que 0,2, que foi idade materna gestacional e duração do aleitamento materno, foi observado, então, que um preditor de transmissão vertical foi a duração do aleitamento, um P de 0,004. Além disso, eles vão avaliar, né, que a taxa de infecção pelo HTLV foi de 0,2% em descendentes que não foram amamentados, então uma taxa bem baixa. E nenhum caso de infecção pelo HTLV foi observado em crianças que não foram amamentadas e que tiveram os partos por via de cesariana. E ele fala que a redução da duração do parto também pode ser um fator protetor para a transmissão vertical. E aí ele vai concluir que a transmissão do HTLV de mãe para filho foi associada nessa coorte a mães com idade no parto acima de 25 anos, com baixa escolaridade, com aleitamento prolongado e parto vaginal dessas crianças. Alguns participantes podem ter fornecido dados imprecisos por constrangimento, alguns não se lembram porque foi há muito tempo atrás. Teve uma grande perda, né, da coorte pela pandemia do Covid-19, e aqui eles colocam no estudo também sugestões de implementações de novas políticas públicas para reduzir essa transmissão materno-infantil. E aí eu trouxe aqui só 2 novidades do Ministério, que foi a ampliação do teste para HTLV em gestantes, isso tudo esse ano, tá? São notícias agora de abril. Tanto a sorologia, se a sorologia for positiva, eles vão liberar o Western blot para confirmar o diagnóstico para essas gestantes, e que agora também as infecções, tanto nas gestantes quanto em crianças, vão passar a ser de notificação compulsória, para ter uma análise melhor desses casos aqui no Brasil. Isso. Então, esse também é um tema do momento, depois dessa... Faz os comentários, Ana. Faz os comentários. Tem mais? Não, é só porque o doutor queria ver aqui. Não, mas esse aqui não foi amamentado. Não, eu quis trazer esse artigo, na verdade, eu não acho, não, tenho certeza que ele ainda não muda a conduta, não fecha que deve ser feito cesarianas em mulheres com HTLV. Mas ele vem trazer um incômodo que eu não sei se a maioria de vocês compartilham, que é qual é o nível de risco de transmissão de HTLV intraparto, né? Porque a amamentação, isso já está muito bem esclarecido, né? Onde a gente tem o maior
risco de transmissão, quanto mais prolongado a amamentação, quando a gente fala prolongada é por pelo menos 3 meses a amamentação, você pode ter um risco de transmissão do HTLV em torno de 30%, né? Isso é muito alto, tanto que é contraindicado o aleitamento materno. Mas isso também, mas a questão do via de parto é sempre um questionamento das gestantes para mim, né? E quando a gente vai lá no nosso manual do HTLV, a gente tem pouco esclarecimento. Por exemplo, fala que a transmissão intraútero, ela ainda é questionável se existe, e também questionava se existia transmissão intraparto, se a gente deveria priorizar a via cesariana ao invés da via vaginal. Eu não acho que esse estudo ainda priorize isso, até porque na gestante HTLV, pelo menos quando você passa a atender, já tem essa questão de que não vai ter o aleitamento. Isso já é muito certo. Então, eu acho que você ainda tirar dela o poder de escolha de via de parto ainda é muito complicado, né? A gente não tem estudo suficiente para isso. Mas esse estudo vem para começar a fazer a gente entender isso. Então, a gente tem um estudo que demonstra que tem relação em questão da via de parto vaginal e que a gente já imaginava que tinha, porque a gente é uma analogia também para a questão do vírus HIV. Só que no HIV, como a gente tem um tratamento muito bom, não tem a preocupação da via de parto, né? Mas no HTLV, que a gente não tem nada para fazer, fica aí o questionamento que eu trago, mas que eu ainda não uso. Eu acho que esse estudo não é suficiente para a gente contraindicar a via de parto vaginal em relação ao HTLV. E uma outra coisa, assim, que foi a gente falar dessa questão de agora o rastreio ser obrigatório, porque até pouco tempo não era, acho que alguns infectologistas não sabem disso, né, e a notificação, porque, mais uma vez, né, eu não quero generalizar, mas é super comum durante meus atendimentos de gestante, elas vêm por outro motivo, né? 90% das vezes é toxoplasmose. Cara, e não ter o rastreio do HTLV, isso começou a me incomodar de uma forma, porque nós infectologistas, quando você vê um paciente com mielopatia, você nunca mais esquece, você sabe que aquilo é muito ruim, a gente sabe que a chance de desenvolver essas formas graves do HTLV, principalmente a paraparesia espástica, está relacionada à transmissão vertical, né? Então, a única forma, se a gente está falando de uma doença que é potencialmente grave lá na frente, que a gente não tem tratamento, é quebrar a cadeia de transmissão, né? E eu acho que, finalmente, o Ministério da Saúde viu a importância disso no nosso meio. Se alguém tiver... Aí em Brasília, eu não sei se vocês têm também essa conduta, já vinha sempre fazendo rastreio de HTLV. A gente, por exemplo, aqui na Fiocruz sempre foi feito. E outra coisa que eu acho que a gente vai bater numa dificuldade muito grande e que a gente vai ter na rede privada, vai ser teste confirmatório. Hoje no SUS você não tem lugar nenhum para teste confirmatório, né? Todas as gestantes que eu atendo no SUS, hoje eu tenho que ficar suplicando para fazer vaquinha na família para conseguir um extembote pago, e é muito caro, né? Então, eu acho que isso vai ser uma outra dificuldade que a gente vai enfrentar aí mais na frente, que a gente já enfrentava, né? Mas tomara que melhore. Valéria aqui, Bianca. Vai. Eu não sei se a gente tem nesse teste da mamãe, se tem o HTLV, mas aqui em Brasília a gente tem muita dificuldade com teste confirmatório. A maioria que a gente vem do Hemocentro, e aí quando vem de lá já vem com teste confirmatório, mas aqui no HUB mesmo a gente tem o teste de triagem, mas não tem o confirmatório. A gente tem essa dificuldade, realmente. Eu ia te perguntar, eu aproveitar a tua expertise para fazer uma pergunta daquelas de consultório. Porque assim, quando chega já gestante com HTLV, a gente faz toda a orientação do parto, de não amamentar e tudo. Mas e quando chega uma mulher que está planejando uma gestação, ou, por exemplo, está planejando uma fertilização in vitro, alguma coisa, e ela pergunta para você sobre a gestação. Você faz algum aconselhamento? Qual que é o teu aconselhamento, na verdade? Como assim? De pensar de não engravidar por causa da HTL? Não, de forma nenhuma. Tem. Porque é o que eu falo, quando você vê os estudos, transmissão intraútero, não chega nem a próxima 5, 10%. Né? A gente tem claro que a principal forma de transmissão é a amamentação, né? Isso eu acho que não tem questionamento aqui, não vai amamentar. A via de parto, eu acho que esse estudo hoje é algo para a gente discutir com a gestante, de reduzir. Agora, uma orientação dela não engravidar
por ser portadora do vírus HTL de forma alguma. Que já me aconteceu assim, planejando a FIV, né? E aí, pô, existia esse questionamento. Mas é mais ou menos isso mesmo que eu faço também. Não. A gente não pode tirar o direito da maternidade, e até porque, assim, eu, como infectologista, né, trabalho até nessa diferença que acompanha muitos HTL, às vezes a gente fica incomodado quando vê a paraparesia espástica, mas se a gente botar na população geral, esse estudo, por exemplo, fala de que os pacientes com HTLV1 vão ter paraparesia espástica em torno de 10%, mas a gente vê estudos falando de 5% da população com HTLV. Então, eu acho que é um número muito baixo, não tem como a gente tirar a possibilidade da maternidade por causa desse vírus. Agora, eu acho que não dá para a gente recomendar a amamentação, tanto que o Ministério fornece a fórmula infantil até os 6 meses para filhos de gestantes com HTLV. Mas já vi liberarem. E outra coisa assim, que eu posso trazer por experiência, que é muito importante teste confirmatório, gente, porque os falsos positivos da sorologia, né, do ELISA, da quimicominescência, é mais de 50%. Então, não dá para se basear na sorologia para definir que essa gestante tem HTLV e não vai amamentar. Tem que ter teste confirmatório. Obrigada, doutora. Eu vou passar para o próximo. Bora. O próximo vai ser, na verdade, um relato de caso de síndrome congênita da rubéola, seguida de vacinação contra a rubéola durante a gestação. Existe a vacinação universal contra a rubéola na infância para prevenir essas infecções congênitas, principalmente a síndrome da rubéola congênita. E a introdução das vacinas foi realizada em 1960 e já houve a eliminação da síndrome congênita em vários países, incluindo na França. Aqui vai falar da França porque foi onde foi esse relato, né, de caso. As vacinas contra a rubéola vão ser essas utilizadas a cepa RA27/3, é uma vacina atenuada cultivada em células diploides humanas. No Japão e na China, eles vão usar outras cepas atenuadas diferentes. Normalmente é uma vacina administrada em combinação com a vacina contra sarampo e a cachumba. E o vírus da rubéola pode ser muito virulento para o feto, principalmente no início da gestação. Então, é por isso que vacinas com vírus vivo atenuado não é recomendado em gestantes. Além disso, também é recomendado que as mulheres evitem a gestação no primeiro mês depois da vacinação contra a rubéola. E o risco dessa síndrome da rubéola congênita durante o início da gestação é muito pequeno, de acordo com estudos já realizados. Então, o relato de caso, né? Vai ser uma gestante G1P0A0, de 29 anos. Ela teve um parto cesariana às 34 semanas, em decorrência de um trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento intrauterino. Em relação aos achados neonatais, era um RN do sexo feminino, com idade gestacional de 34 semanas e 1 dia, com um peso ao nascer de 1.715 gramas, comprimento de 40 e circunferência cefálica de 30,5. Ela teve um Apgar 10 nos primeiros 15 e 10 minutos. Ela foi encaminhada para a UTI neonatal pelo quadro da prematuridade. Foi realizada, então, nessa RN, uma ultrassom transfontanela e depois uma ressonância nuclear magnética que teve achados compatíveis com infecção congênita. Então, eles acharam ventriculomegalia bilateral, extensas calcificações talâmicas bilaterais e hiperecogenicidade dos vasos talâmicos. Inicialmente, ela era hipertônica e tinha movimentos clônicos anormais no 8º dia de vida, e aí foi entrado com ácido valproico no 20º dia de vida e foi continuado até 1 ano. Ela não tinha erupções cutâneas e foi identificada aos 27 dias de vida retinopatia pigmentar. Foi visto também um sopro sistólico transitório relacionado à estenose de artéria pulmonar e ela apresentou leucopenia intermitente e linfocitopenia em alguns meses, mas nenhum defeito imunológico quantitativo ou funcional foi identificado.
Essa paciente foi transferida, então, da UTI para a enfermaria com 32 dias de vida e recebeu alta hospitalar no dia 76 de vida. Foram excluídos para essa paciente, então, infecções por CMV, herpes vírus simples, parvovírus, sífilis, toxoplasma e enterovírus. Foi, então, feita uma suspeita de rubéola e foi identificado que a mãe recebeu a vacina na 5ª semana de gestação. Então, a infecção congênita pela rubéola foi confirmada através de um PCR positivo na urina e no plasma, associada à identificação de imunoglobulina M específica do vírus da rubéola, tanto no nascimento quanto no 1º e 2º mês de vida, e também através do RNA da rubéola no líquor aos 2 meses de vida. E aí foi feita uma análise filogenética que identificou esse genótipo 1A, que é o mesmo genótipo utilizado na vacina naquela época. Em relação às informações clínicas da mãe, ela era uma mulher previamente rígida, não teve imunização na infância para rubéola. A imunização foi realizada na 5ª semana de gestação, e ela não sabia que estava gestante na época. Não teve nenhuma complicação durante a gestação, ela tinha todas as outras sorologias negativas, e foi feita uma ultrassom na 22ª semana, que não tinha nenhuma alteração fetal. E aí foi realizada a sorologia para rubéola através do método de ELISA entre a concepção e a vacinação. Ela não tinha IgG, e na 9ª semana de vacinação, 4 semanas após a vacina, ela já tinha um IgG de 51 unidades por ml. Em relação à discussão que ele traz nesse relato de caso, é que foi apresentado, então, um fenótipo consistente com a síndrome da rubéola congênita. A criança apresentava, então, estenose pulmonar periférica, diplegia espástica, atraso do desenvolvimento neurológico e essa linfocitopenia transitória. Em todos os países europeus, a vacinação é preconizada nos programas de vacinação nacional. E em 2020, teve uma interrupção da transmissão endêmica em 26 dos 51 países europeus, incluindo a França. Aí ele vai trazer essa tabelinha relacionado à susceptibilidade de mulheres que receberam a vacina e em quantos por cento as crianças apresentaram a síndrome da rubéola congênita. Aí a gente vai ver que em todos os estudos, com 3.503 mulheres investigadas, 0% das crianças tiveram síndrome da rubéola congênita. Algumas apresentavam um IgM positivo no nascimento, que foi de 3,5%. Então, ele vai trazer para a gente que foi a primeira vez que foi descrito, então, um caso de infecção fetal persistente pelo vírus da rubéola depois da vacinação inadvertida. Os componentes relacionados à vacina, né, que normalmente são as 3 juntas, a vacinação contra a cachumba e o sarampo, não tem nenhum tipo de preocupação durante a gestação, porque ele não tem nenhum padrão de embriopatia. Então, a preocupação mesmo é em relação ao vírus da rubéola. Aí ele vai trazer também, né, que todas as vacinas vivas, ou de vírus vivo atenuada, são contraindicadas durante a gestação, como também a vacina para varicela ou da febre amarela, e que a vacinação inadvertida durante a gestação com a vacina da rubéola não constitui motivo para interrupção da vacinação. E aí foi esse relato de caso bem interessante. Da gestação. O que eu falei? Da vacinação. Não, desculpa, da gestação. A vacinação já é contraindicada. Não, eu quis trazer esse relato de caso, foi publicado em agosto do ano passado, né? Porque a gente sempre entendeu o potencial de gravidade das vacinas de vírus atenuado na gestação, né?
Mas até então a gente não tinha visto nenhum caso de infecção congênita relacionada a vírus vacinal em relação à vacina da rubéola. E essa é a primeira vez que isso acontece, né? O bebê é até relativamente grave, mas que é para reforçar essa importância de tomar cuidado com a vacina dada de forma inadvertida. E eu também quis trazer esse caso porque recentemente eu estou acompanhando uma gestante que pela primeira vez eu pego uma gestante com rubéola e de como é importante a gente fazer a questão da orientação pré-concepção, de botar as vacinas em dia, para a gente não deixar nenhuma gestante aí suscetível à doença. Mas é isso, assim, acho que esse relato de caso é super interessante, porque ele veio só reforçar o que a gente já sabia, né? Que a gente não pode fazer vacina de vírus vivo atenuado na gestante, porque tem risco, ainda assim, de transmissão vertical. Algum Então, eu vou passar comentário? pro Vamos passar último, para o próximo. doutora. Aí o último artigo é em relação a sífilis durante a gestação e sífilis congênita. Em relação à epidemiologia, a sífilis congênita foi descrita a primeira vez em 1497 e ela vai resultar principalmente da transmissão transplacentária do treponema pálido. Juntamente com o aumento de casos de sífilis entre outras pessoas de idade fértil, os casos de sífilis congênita aumentaram em 754% entre 2012 e 2021 nos Estados Unidos, sendo a taxa mais alta nos últimos 30 anos. Além disso, os casos de sífilis no final da primeira infância e na primeira infância entre adotados internacionais ou refugiados também vem aumentando ao longo dos anos. Em relação à patogênese, o treponema pallidum vai ser uma espiroqueta que vai ter um genoma bem pequeno e, por isso, vai ter uma expressão limitada de proteínas de membrana externa. E, com isso, ela vai ser indetectável pelo sistema imunológico do feto depois da exposição, que vai acarretar uma infecção fetal persistente. A sífilis congênita, então, vai acontecer através dessa passagem transplacentária do treponema, uma infecção materna disseminada. Além disso, pode também acontecer com uma exposição a lesões genitais sifilíticas no momento do parto. E eles ainda não têm ainda de forma certa como que acontece a ordem da infecção. Então, eles acreditam que vai ter a infecção placentária, que vai culminar na infecção do líquido amniótico, que vai gerar uma disfunção hematológica e que vai acontecer uma hidrópsia fetal não imune. O risco de transmissão é de 50% a 70% em gestações complicadas pela sífilis precoce. Em 15% acontece essa transmissão se a sífilis materna foi contraída mais de um ano antes da gestação. Além disso, a transmissão ocorre em qualquer momento da gravidez e ela é influenciada pelo estágio da doença materna. Em relação à triagem, o teste sorológico é preconizado na primeira visita de pré-natal e, se fatores de risco, ela é recomendada ser repetida com 22 semanas e no parto. Isso daqui é nos Estados Unidos, tá? Não é aqui no Brasil. O CDC considera como fatores de risco para a repetição desse teste sorológico. Então, mulheres que vivem em áreas de alta prevalência de sífilis, sexo com múltiplos parceiros, sexo em associação com uso de drogas, sexo transicional, pré-natal tardio ausente, mulheres encarceradas ou com parceiro encarcerado e aquelas em que vivem em habitação estável. Mas, né, ele mesmo fala que esse rastreio baseado só nesses fatores de risco comportamental pode perder uma grande parcela das infecções por sífilis. Em relação ao diagnóstico durante a gestação, existem alguns métodos para fazer diagnóstico. Então, vai existir a detecção direta do treponema através da microscopia de campo escuro ou do teste de fluorescência de anticorpos e imunistoquímica ou a coloração de prata. Esse método já não é tão utilizado e eles falam que não é feito nos Estados Unidos. Existe também o NAT, que são os testes de amplificação de ácidos nucleicos,
que nenhum ainda é validado pelo FDA nos Estados Unidos, e existem os testes sorológicos, que são aqueles utilizados realmente na prática, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, a gente vai ter os ensaios treponêmicos, como o TTPA, e o ensaio não treponêmico, né? Que, no caso aqui no Brasil, o mais utilizado vai ser o VDRL. E para instituir o diagnóstico de sífilis, a gente vai ter que ter um ensaio treponêmico positivo e um não treponêmico também positivo. Além disso, né, em relação aos valores quantitativos vou falar do VDRL, né, mas que é o mais comum aqui que a gente usa, vai ser utilizado para monitorar a atividade da doença e a resposta ao tratamento. E lá nos Estados Unidos, o teste é repetido 8 semanas depois do tratamento nas gestantes e no parto, diferente daqui no Brasil, que é repetido mensalmente. E o aumento sustentado de 4 títulos pré-tratamento vai denominar, então, uma falha de tratamento ou uma reinfecção dessa paciente. Em relação ao tratamento durante a gestação, né? Vai ser feito com o uso da penicilina benzatina, que é o único antimicrobiano comprovado, seguro e eficaz para o tratamento durante a gestação. Naquelas pacientes que são alérgicas à penicilina, eles falam para avaliar um teste cutâneo ou fazer o desafio oral com penicilina. Naquelas que realmente têm uma alergia mediada por IgE confirmada, eles orientam a dessensibilização hospitalar. E naquelas pacientes com síndrome de hipersensibilidade grave, como Steven Johnson, eles orientam a fazer uma consulta com o alergista antes de estabelecer o tratamento. Desculpa. Os agentes antimicrobianos não penicilina, então, não são recomendados durante a gestação. Não é indicado o uso da doxiciclina na gestação e no pós-parto, por uma questão de que a doxi pode ser identificada no leite materno, além da transmissão ali transplacentária da doxiciclina para o feto, e que vai culminar com alterações tanto dentárias, de esmalte dentário, quanto alteração de crescimento de ossos longos. Além disso, é sempre bom a gente lembrar da reação de não sei pronunciar, Hersheimer, que ocorre em até 40% das gestantes, que vai estar associado, então, a gente tem sempre que se lembrar, cólicas, febres, mialgia, artralgia e cefaleia. E nesses pacientes que tiveram essa reação, é muito importante o monitoramento contínuo fetal, de 12 a 24 horas depois do tratamento, né? Lembrando que essa reação é aquela relacionada também à exacerbação, principalmente na sífilis primária e secundária, com aumento do rash cutâneo, de 12 a 24 horas depois da primeira dose da penicilina. Em relação à infecção fetal, o diagnóstico pré-parto é limitado, sendo que pode ser feito, então, a microscopia de campo escuro, quando disponível, e o NAT. Mas o que é mais utilizado hoje em dia é a ultrassom, para avaliação do feto com evidências da sífilis congênita. Então, a gente vai analisar, né, a ultrassom feita de forma seriada, especialmente depois de 18 semanas de gestação, que é quando essas alterações conseguem ser bem visualizadas. Então, 80% dos casos vai apresentar o feto com hepatomegalia, vai existir em 33% anemia, que vai ser observada através do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. Pode existir placenta-megalia em 27% dos casos, polidrâmino em 12%, e hidrópsia não imune em 10%. Mas a ausência de alterações nesse ultrassom não descarta a infecção congênita. Em relação aos desafios e às oportunidades perdidas de diagnóstico, a gente
sempre lembrar, então, desse pré-natal tardio ou ausente, o tratamento materno adequado, a identificação tardia dessa soroconversão materna e vários pré-natais sem atestagem, né? Além disso, a gente tem sempre que lembrar das barreiras ao acesso à saúde, o uso de drogas ilícitas e doenças psiquiátricas também, que vão impactar tanto no acesso à saúde quanto no tratamento dessa gestante. E também um ponto bem importante, que é a dificuldade do tratamento de parcerias sexuais, especialmente parcerias do sexo masculino. Hoje em dia já está tendo alguns estudos sendo feitos para ter a presença, né, de novos e melhores testes de diagnóstico. Então, algumas lipoproteínas superficiais do treponema estão sendo estudadas. Está sendo avaliado também o NAT direcionado para o RNA 16S, 26S, TMPC e TMPA. E eles estão estudando através da coleta de swabs anal, vaginal e oral. Além disso, uma coisa para se lembrar é que precisam também de novos estudos com novas terapias, né? Que já está tendo um baixo estoque mundial de penicilina benzatina, que é uma preocupação. E já está sendo feito alguns estudos, sendo que um deles em andamento é o uso da amoxicilina em altas doses para o tratamento de gestantes. E é isso. Doutora, a senhora quer comentar? Está fechado. O microfone está fechado. O microfone da senhora está fechado. Desculpa. Eu acho que esse artigo é aquele artigo que todo mundo tem que ler, que é um artigo de revisão muito bom sobre sífilis na gestação e sífilis congênita, saiu agora em janeiro de 2024 na New England. E quem trabalha, né, com pré-natal e quem trabalha, né, com infecções sexualmente transmissíveis sabe o quanto que a gente tem taxas assustadoras ainda de infecção por sífilis. Mas por que eu trouxe assim? Porque eu estou recebendo ultimamente muito comum, e que eu acho que é para a gente refletir. Primeiro, de que eu estou tendo muito diagnóstico de neurosífilis em gestantes, né? Então, aquele VDRL, que às vezes está baixo, mas que está persistente, a gente não pode esquecer da possibilidade de neurosífilis e de pulsionar essas gestantes, né? É uma coisa que é comum para nós infectologistas pensarmos, mas às vezes para os colegas e não são infectologistas, acabam não pensando. E eu não estou falando em gestantes HIV positivas, eu estou falando de gestantes HIVs negativas. E outra coisa também, que eu ultimamente ando super percebendo, é a quantidade de doses de bezetacid que são feitas e não se pensa nessas outras possibilidades, principalmente sífilis ocular e sífilis do sistema nervoso central. Então, eu acho que esse artigo, esse ano, veio super a calhar o que a gente vive aqui no Brasil. É bem diferente, né, a conduta dos Estados Unidos para nós, o Brasil, até porque as nossas taxas de sífilis são muito maiores, mas me incomoda, eu confesso, não sei se para os colegas que trabalham com gestantes, me incomoda essa questão do VDRL mensal, porque eu acho que gera tanta ansiedade e tanto tratamento desnecessário com bezetacil. Às vezes eu chego com um gestante que fez 3, 4 esquemas com 3 doses, sabe? E lembrar da possibilidade, né, de sistema nervoso central e ocular, mesmo com uma gestante totalmente assintomática. Eu acho que é isso que esse artigo eu queria trazer para vocês de experiência e trazer esse artigo porque todos que trabalham com gestante têm que ler, tá muito bom essa revisão. Alguém quer fazer algum comentário? A Juliana, acho que é a Juliana. É você que... Não, você que mandou aqui. Diga. E eu queria me desculpar, que eu acho que vocês devem estar sentindo falta. Não teve nada de toxo. É porque de toxo, gente, não tem nada novo, mas a gente pode programar, me deixa aqui disponível da gente dar uma aula de toxo. Não, imagina. A Julapa estava pedindo para você falar um pouco sobre a sua experiência aí no Rio com gestantes adequadamente tratadas, mas que com VDRL que não cai.
Então, e é muito engraçado, quando você pega um caso, vem um monte, né? Lá, por exemplo, no Fernandes, recentemente, sei lá, eu acabei recentemente diagnosticando quase que 3, 4 gestantes com neurosífilis. E é um VDRL baixo, persistentemente baixo, que tomou milhões de doses de bezetacil, e é impressionante como a gente pensa muito em sífilis do sistema nervoso central, e os colegas, né, de outras especialidades acabam não pensando. Legal. Bibi, tudo Mas bem? Bom chega dia. pra gente, só para te falar, Juliana, aquela sífilis que tá difícil. E hoje em dia eu falo, cara, tá na dúvida? Faz uma punção lombar nessa gestante. Tá incomodado? Porque os obstetras, eles sabem manejar super bem. Sífilis é um diagnóstico que... Obstetras, né? Mas para mim que trabalha com pré-natal, eles manejam a sífilis super bem. Então, quando chega pra gente, é difícil pra gente também. Mas o que eu quero trazer é para a gente não esquecer da possibilidade de neurosífilis na gestante. Mas só me conta uma coisa, esses líquores eram bem sífilis mesmo ou é aquele líquor? VDRL positivo, proteína aumentada. Não, É. então, porque E agora VDRLs, assim, persistentes, que não são altos, 1/8. sim. Então, agora que eu estava grávida da Alice, eu fiquei na comissão de transmissão vertical aqui do DF, né? Então, eu ficava só revendo o prontuário, não via os casos. E, assim, eu via de tudo. Isso aí que você falou de 1000 esquemas de tratamento. É isso. Nossa, eu fico com pena. Eu também. E gestantes adequadamente tratadas, tudo certinho, o bebê nascia bem, e aí ia fazer todo o protocolo no bebê, funcionar bebê sem precisar. Cara, um caos. Eu morria de pena. O bebê ficava internado uma semana à toa, sabe? Não tinha nem critério para aquele bebê começar a ser investigado, sabe? É um caos, assim, muito, muito... É isso, Tem né? situações que realmente vão ficar na dúvida e vai se pecar pelo excesso, né? É melhor você pegar pelo excesso, fazer os 10 dias lá de penicilina no bebê, mas realmente tem casos que a gente olha que essa questão é sempre 3 doses, né? De não aceitar, você acabou de fazer 3 doses. Tá tratada, né? A gente sabe que tá tratada. Se você acha que tem de novo, para que fazer 3 doses? A gente sabe que infecção que você tem garantia ali menos de 1 ano, você vai fazer uma dose, né? E são 1000 esquemas. A gente, por exemplo, teve um caso recentemente que mais me assustou, que era uma gestante bem tratada, era gemelar, e um dos gêmeos faleceu no parto, e o outro nasceu e teve diagnóstico de sífilis congênita, né? E aí a gente foi fazer punção lombar, gestante com neurosífilis. Então a gente tem que lembrar. Não, mãe tá ótima, a gente sabe que a neurosífilis... Fala. Não, é a sensação que a sensação não, né? É o que a gente tem de conhecimento. Que a sífilis congênita que passa mesmo quando a mãe pegou agudamente. Exatamente. Né? Não é garantia de tratamento, né? E essa revisão sistemática fala bem isso, né? Que mesmo a gestante adequadamente tratada não é garantia de tratamento, porque você não sabe há quanto tempo está ocorrendo aquela infecção e em que momento que aconteceu ali. Pode ter sido que a infecção passou para o feto antes dela ter feito lá as bezetacil, né? Entendi. Mas isso que você falou de 1/8 ter sido neurosífilis da gestante me surpreendeu, porque para mim, seja 1/8, 1/4, 1/2, eu penso, não, isso daí é VDRL, né? Ficou e não tá caindo, né? Isso daí, imagina funcionar toda a gestante com 1/8, assim, que... Não vai funcionar, óbvio, toda a gestante com 1/8, mas é você ver as quedas de estimulações, o negócio que está persistente. Geralmente, a paciente imunocompetente, a gente vê que a cicatriz dela é mais baixa, né? 1/2, ou ela é negativa. Só que o que a gente, como infecto, tem como experiência é que você tem que dar pelo menos aí uns 3 meses para você ver real uma resposta VDRL, né? Esse negócio mensal só gera realmente ansiedade. Só gera ansiedade. É uma ansiedade. Eu acho que essa recomendação dos Estados Unidos de repetir pelo menos 8 semanas depois, para mim, é o mínimo ideal. E outra recomendação do Ministério que tem aqui, que tem no Brasil, né, que é assim, se a gestante tinha sífilis previamente e ficou só aquele VDRL residual, mas não foi documentado esse tratamento, ela deve tratar de novo. Deve tratar. Então, assim, também já peguei vários casos assim, que a gestante teve na outra gestação, já estava tratado, esse VDRL está baixo, mas já perdeu esse cartão, essa documentação não existe. Tem que tratar. Aí vai tratar de novo. Aí trata de novo em cima de um VDRL já baixo, entendeu? Sim. E aí esse VDRL não cai. E aí é um caos, assim, é isso. Aí esse bebê vai nascer, vai fazer tudo, sabe? Eu acho
Não sei, eu acho que a grande questão é VDR é um péssimo, né? A gente precisava ter um PCR de treponema que se tem, se não tem, não tem, né? A gente só tem PCR para líquido amniótico, mas que imagina fazer a aminocentese toda gestante com sífilis, Nossa. também ia ser outro caos, né? Não tem justificativa para isso. Mas eu compartilho da sua angústia, Gil. Então tá bom. Valeu, gente. Nada, que isso. Beijos. Bianca, a Marli, não sei se a Marli quer abrir o microfone para falar. Você quer que eu fale? Fale. Abre o microfone aí para fazer sua pergunta. Tô na garagem, não sei se vai dar para ouvir direito. Tá dando Tá para ouvir? perfeito. A dúvida era sobre as semanas exatas para iniciar o antiviral na gestante com CMV. Se você tem um limite assim, porque nem sempre a gente detecta cedo, né? Esse é um problema. Então, até quantas semanas, na sua prática, vale a pena iniciar um antiviral na gestante com CMV, com risco de transmissão para o bebê? Essa é uma dúvida que todos temos. Eu acho que, assim, visto o custo, a questão de acesso, é o que eu falei, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o off-label do off-label do off-label, né? Eu acho que a gente pode hoje dar alguma garantia para a gestante que vale a pena o tratamento é quando você faz ali primeiro trimestre, periconcepção e a soroconversão. Tá? Algumas gestantes, por exemplo, tem um estudo italiano que é um N, sei lá, 7 gestantes, é um N de nada, que são gestantes com mais de 20 semanas e que já tinham um bebê com alteração neurológica. E aí ele diz ter algum benefício de você fazer o valaciclovir para reduzir a sequela neurológica no bebê. Só que assim, não é um estudo com poder nenhum, né? 6, 7 gestantes, eu não lembro exatamente o N. Mas, por exemplo, eu acho que a gente sempre tem que discutir com a gestante. Hoje em dia, eu acho que antes eu já era assim, mas depois que eu virei mãe, eu me coloco no lugar, né? Teve uma gestante que foi exatamente esse caso. Ela chegou para mim já com o diagnóstico do citomega, ultraconversão, PCR líquido amniótico positivo. E ela tinha condição, assim, se esforçou muito, não era também uma super condição, mas ela tinha, e ela queria fazer alguma coisa para o filho dela. Como é baixo os eventos adversos na gestante, né? Pelo menos eu até agora nunca vi nenhum evento adverso grave, os estudos sugerem que não tem. Eu acho que é uma discussão com a gestante, você botar esses prós ou contras. Tinha esse estudo, mas que não tem relevância nenhuma. E ela quis fazer, fez, mas o que eu posso falar é que o bebê não mudou em nada, e eu já imaginava isso, que o desfecho do bebê não mudou em nada, né? Mas agora o bebê está tratando e fazendo lá as terapias. Mas eu acho que não tem uma resposta certa. Você discutir com a gestante. Por exemplo, recentemente eu tive uma soroconversão de 3º trimestre, e a gente sabe que a infecção por citomegalovírus depois de 20 semanas, a chance do bebê realmente ter alguma coisa muito grave é muito menor, né? Então, era uma gestante que, assim, ela não estava com condições, ela estava preocupada se ia conseguir pagar o parto. E aí, uma soroconversão 3º trimestre, um bebê formado, ultrassons normais. Eu, sinceramente, deixei muito mais. Eu botei óbvio para escolher. Acho que soroconversão você tem que pensar em fazer, em oferecer, mas tem que discutir isso, né? E ela optou em não fazer. E hoje lá o rastreio do bebê nasceu, deu tudo certo. Eu acho pensar agora. Primeiro trimestre, periconcepção, soroconversão, tem que fazer, né? Agora, por exemplo, tem umas sorologias que você olha, eu, sinceramente, se não for soroconversão, dependendo da sorologia, eu nem me emociono em fazer valaciclovir, nem ofereço. Acho que senão a gente vai começar a fazer muito off-label do off-label. Não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas é uma angústia que continua, não tem uma resposta certa. Entendi. Muito obrigada. Nada, que isso. Eu acho que a pergunta que ficou, Bia, é qual é a soroconversão que te emociona? Soroconversão, GG negativo e GG positivo é soroconversão. Sim, mas a gente já conversou, né, vários até assim, aqueles IgMs e IgG limítrofes que sobem um pouquinho gente, tem os IgMs assim que eu olho, assim, aquele IgM que não é pelo menos 4 vezes o valor mínimo, não me emociona. Às vezes, vou te falar, eu já peguei uns falsos positivos, cara, de 6 vezes o valor mínimo. Não me emociona. 6 vezes o valor mínimo? 6 vezes eu faço o teste, um outro melhor, né? Que a gente sabe que é o ELF na mesma semana e é totalmente negativo. Claramente é falso positivo de quimiluminescência.
O Elfo você consegue em qualquer lugar, Bia? Onde você consegue Eu normalmente? tenho na Fiocruz, é o meu padrão, né? E Uhum. tem um laboratório particular aqui no Rio de Janeiro que, se você especificar, você consegue, mas não é fácil mesmo, não. Uhum. De conseguir. Nada, que isso. Fale. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Mostrar todo mundo aqui, ó. Ah, Valéria, tudo bom? Prazer. e a Ana aqui. Ana foi maravilhosa. Parabéns, viu, Ana? Obrigada, doutora. Trabalhou pra caramba. Mandou super bem. Bianca, muito obrigado pela isso, sua foi um prazer. disponibilidade, pela orientação para a Ana, por tirar a dúvida aqui de todos nós. Quem sabe a gente faz uma só de tóxico depois. Vamos fazer. É porque lembra que eu falei pra você, ai meu Deus, tóxico realmente não tem nada novo. Aí eu falei, para trazer coisa nova, né? Mas a gente pode fazer uma aula de tóxico, vai ser bem legal. Mas muito obrigado, de verdade. Ótimo dia para você e obrigado para todo mundo que está vendo. Obrigada, gente. Bom dia e bom trabalho para vocês. Valeu, tchau, tchau.